Olá, meu prezado telespectador, com muita alegria, com muita satisfação estamos aqui para levar a você mais um programa Manancial. Por isso, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida e com toda a tua família. Hoje nós estaremos discorrendo sobre um tema em função da atualidade das coisas que estamos vivendo na nossa sociedade pontagrossense e em toda a sociedade brasileira. Estamos vivendo as proximidades aí das eleições municipais, não é? Que estarão acontecendo no mês de outubro. Nós queremos hoje discorrer sobre o cristão e a política. O texto bíblico que vai fundamentar o nosso programa está no livro do profeta Miqueias, um dos profetas menores da Bíblia, capítulo de número 6 e o verso de número 8, diz assim a palavra de Deus: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? Pois bem, este é um texto da palavra onde Deus dirige, não é? Manifesta a sua vontade por meio destas escrituras com relação ao seu povo. E para estar aqui conosco fazendo o programa, não é? Convidei o pastor Renato Cordeiro, que é presidente da AME, Associação de Ministros Evangélicos, aqui em Ponta Grossa, e também é coordenador do Conselho de Entidades ou de Entidades aqui na cidade de Ponta Grossa. Pastor Renato, seja muito bem-vindo ao programa Manancial. Muito obrigado, pastor Leonildo. Agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua vida, por esse programa que com certeza tem levado a palavra de Deus a muitos lares da cidade. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que estão nos assistindo. Gostaríamos realmente de contar, né, com a sua atenção, com a sua reflexão nesse momento tão importante que nós estamos vivendo. E vamos conversar um pouquinho, né, pastor, à luz da palavra de Deus, da importância que nós temos como cristãos nesse cenário. Pois bem, quero dizer a você que nos assiste, o programa Manancial desta semana já está no ar. Continuamos então com o programa. Desta oportunidade, com muito prazer, estamos aqui para falar um pouco sobre esta realidade que diz respeito a todos nós, cidadãos, não é? Fazemos parte de uma sociedade, não estamos alheios a ela e não é ninguém melhor do que o pastor Renato, sendo aí o representante das igrejas ou da Igreja de Jesus Cristo na cidade de Ponta Grossa, como sendo ele o presidente da Associação de Ministros Evangélicos, para nós então aqui ao longo da programação falarmos sobre esta temática que é tão atual, tão presente, muito especialmente nesses nossos dias. Se formos fazer, não é, pastor? Estávamos falando aqui antes de iniciarmos o programa, fazermos uma pesquisa sobre a origem da expressão igreja, não é? Foi até um comentário aqui que nós fizemos aqui junto com o pastor. Igreja, na verdade, é uma expressão ainda que já era utilizada ainda antes mesmo da realização do ministério terreno de Jesus Cristo, não é? Os reis, não é, nos dias que antecederam a vinda de Jesus Cristo, já se utilizavam desta expressão fazendo uma convocação. Na verdade, eclésia quer dizer chamados para fora, chamados para fora. Os reis, quando tinham algum assunto de interesse da comunidade, da população ali da sua cidade, do seu governo, então ele convocava a coletividade, todas as pessoas, para estarem reunidas numa praça pública principal e ali então os assuntos seriam tratados, seriam abordados. Esta é então a origem, não é, desta expressão eclésia. Interessante isso, né, pastor? Muito interessante, pastor Leonildo, porque veja bem, essa palavra, hoje nós temos uma ideia de que ela é uma palavra, digamos assim, religiosa,
mas ela foi uma palavra que Jesus tomou o contexto que estava vivendo. Exato. E utilizou isso, e os discípulos não tiveram dificuldade em entendê-la, porque eles estavam convivendo com aquilo, Fazia parte dele. Se não me engano, pastor Leonildo, Jesus utiliza apenas 2 vezes nos evangelhos essa palavra. Exato. E uma delas lá em Mateus, acho que 16, 18, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre esta igreja que tinha uma preocupação com a coletividade. Uma igreja que se reunia, né, aquela eclésia, para discutir os assuntos do reino, trazer o reino do Rei Senhor Jesus, dos céus, para que se estabelecesse sobre a terra, sobre a cidade. Então hoje, essa palavra é uma palavra política, se a gente for pensar assim, né? É verdade. Talvez hoje, na maneira com que a política é conduzida, nós temos muita dificuldade em enquadrar isso. Mas se nós formos analisar, é isso que acontece. E agora, nesse momento que estamos vivendo, nós cristãos precisamos pensar sobre isso, né? Como que nós vamos nos conduzir, porque essas pessoas que vão ser eleitas, elas vão ter um reflexo, as atitudes dela, queiramos ou não, refletem sobre as nossas vidas, né? Sobre a nossa família, sobre a cidade, etc. Com certeza é importante fazermos uma reflexão justamente, não é, seguindo esta linha de raciocínio, não é, do pastor, porque uma administração, né, uma nova administração vai assumir, né, a condução, aí, os rumos da cidade, vai decidir quais os rumos que a cidade vai tomar nos próximos 4 anos, daí a importância então de conversarmos, né, de conhecermos exatamente, e agora trazermos para um contexto bíblico qual é a vontade de Deus. Exatamente. Qual é a vontade? Esta é a preocupação, deve ser a preocupação da igreja. Com certeza. Veja bem, pastor Nildo, é importante, né, nós esclarecemos esse programa hoje. Nós não vamos fazer um programa político dizendo esse ou aquele candidato, não. Uma reflexão à luz da palavra, porque esse texto que o senhor começou, né, o programa, lendo em Miqueias, o que a palavra de Deus diz? Que Deus espera que a justiça seja praticada. Exato. Agora, nós sabemos que a justiça, de uma maneira mais contundente, prática mesmo, ela é feita através das instituições públicas. Né? Você precisa do judiciário, do legislativo, do executivo. Então, as pessoas que vão estar nesta posição são pessoas que precisam ter no seu íntimo o senso de justiça. Agora, nós como cristãos, que conhecemos a palavra de Deus, né, sabemos que Deus é soberano em todas as coisas, nós precisamos pensar muito bem, precisamos orar, buscar de Deus para que se estabeleça os candidatos, a pessoa que for eleita, seja uma pessoa que pratique a justiça. Nós estamos vivendo no nosso país sérios problemas de corrupção, né, pastor? É verdade. Então, e aqui interessante esse contexto, depois você que está em casa, pode abrir sua Bíblia e dar uma examinada. No capítulo 7 de Miqueias, Deus vai chamar a atenção porque o povo de Israel estava vivendo numa corrupção moral. E hoje, no nosso país, nós temos muitos problemas de corrupção, né? Estamos acompanhando aí o julgamento do mensalão, que é uma grande confusão. Na verdade, se instalou uma quadrilha lá, né? E que já está sendo tratada dessa forma, e essa é uma grande verdade. Mas até que ponto vão ser punidos? Então, nós precisamos, a sociedade, os cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós precisamos orar a Deus para que o reino dele venha, mas não é só orar, nós precisamos praticar. E agora é um momento muito importante, nós fazemos uma análise dos candidatos, aqueles que têm um coração mais correto, aqueles que têm uma conduta correta, muito importante, né, pastor? Exatamente, já não suportamos mais, né, pastor? Chega, tem que dar um basta, não é? Nesta falta de prática, né, do que é certo, do que é correto, do que é justo. A gente sempre tem ouvido falar, né, inclusive essa conotação negativa e pejorativa, né, melhor dizendo, de que um político sempre, não é, fulano roubou, mas fez, ou esse, e essas coisas, essas expressões, né, que são muito comuns. Nós temos que virar a história, né, virar a página e mudar a história.
Na verdade, nós queremos viver uma vida dentro da vontade de Deus. Aqui o texto que nós lemos como base, aí, iniciando a programação, a Bíblia é muito clara, né? O que Deus declarou para o homem é coisas boas, não é? E Ele te declarou, homem, o que é bom. Exatamente. O que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é honesto, o que é perfeito. Há um texto que eu gosto demais nas palavras do apóstolo Paulo, que se encontra na sua carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo de número 4 e o verso de número 8. Olha que coisa linda, eu gosto desse texto aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, não é? A palavra de Deus, ela caminha numa consonância, numa harmonia, como uma orquestra muito bem afinada. Lá no Velho Testamento, Deus levanta o profeta Miqueias, exortando o povo a respeito deste conhecimento do que é bom, que Deus tinha transmitido a eles, e esperava um retorno, que eles praticassem o que era justo. E agora, lá na Nova Aliança, no Novo Tempo, Deus usa o apóstolo Paulo e fala que as coisas que são justas, honestas, de boa fama, isto é que deve ocupar a nossa mente. Né, pastor? É isso aí, pastor. É interessante, tem um outro texto, né? O texto de João, se não me engano, no capítulo 14, ou melhor, João 7, 24, que Jesus está falando, né? Vamos rapidamente ler esse texto, São João 7 e 24. Ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Então, esse é o momento de nós analisarmos quais são os candidatos que se comportam ou que pelo menos têm uma intenção justa, a vida dele, ele tem se conduzido de maneira justa. Será que ele não está buscando só seus interesses pessoais ou de um grupo só? Então, essas coisas precisamos refletir, porque a justiça vai se manifestar através das nossas vidas, mas vai se manifestar talvez em maior potencial através dessas instituições da vida dos homens públicos, né? Das autoridades. Exatamente. Pois bem, desta maneira nós vamos para um breve intervalo e na sequência continuaremos aqui hoje falando o cristão e a política.